Ministério da Agricultura, ele é o responsável no Brasil pelas gestões das políticas públicas, tá, relacionadas ao setor primário, ao setor agropecuário, sendo responsável também pelo fomento do agronegócio e pela regularização e normatização das ações relacionadas a esse setor. Tá? Então a gente vai desde aqueles planos de incentivo ao produtor, à produção, até a parte regulatória, né, que aí é mais voltada para nossas ações mesmo. É a parte que a gente faz a fiscalização, a gente estabelece a legislação de como deve ser feito, como deve ser seguido, né, até para gerar uma produção sustentável e uma concorrência leal. Tá? Dentro do Ministério, a gente tem principalmente 4 secretarias, que é a Secretaria de Defesa Agropecuária, a qual eu faço parte, a Secretaria de Política Agrícola, que é essa parte que trabalha com os recursos concorrentes, igual, por exemplo, agora a gente teve essa enchente do Rio Grande do Sul, e aí a Política Agrícola fez, né, toda a articulação para garantir que não faltasse alimento para a população. Aí a gente viu até recentemente a compra do arroz. A gente tem também a parte da inovação, desenvolvimento sustentável, irrigação e cooperativismo. É aqui que a gente aplica as novas tecnologias, os novos planos, quando a gente busca, por exemplo, o desenvolvimento sustentável e combate à emissão de carbono, então sempre vem, principalmente dessa secretaria. Mas todas elas, gente, elas acabam se cruzando, se relacionando. E a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, que é o relacionamento do Brasil com os outros países, né, que são os principais clientes nossos. Nossa economia basicamente está vinculada ao agronegócio. Então eu vou falar mais aqui, gente, da Secretaria de Defesa Agropecuária, tá? Que é a parte que o auditor fiscal agropecuário ele atua em maior intensidade. Tá? Mas de qualquer forma, uma vez a gente sendo do quadro de servidores do Ministério da Agricultura, está apto a atuar em qualquer uma dessas secretarias, tá bom? Então, o que faz um auditor fiscal agropecuário? E por que a gente tem esse nome? Tá? Até 2014, a gente era chamado de Fiscal Federal Agropecuário. Tá? A gente só era responsável pela fiscalização. Então, muitas das instituições que a gente certificava, muitas das ações que a gente fazia, era basicamente um cara crachá. Tá? E aí a gente viu que o nosso serviço ele era mais voltado para a auditoria do que simplesmente para essa fiscalização. Tá? Então a gente conseguiu, né, numa briga de categoria mesmo, que fossemos reconhecidos como os auditores fiscais. Então, há momentos em que a gente atua como um fiscal, então a gente vai ver, por exemplo, assim, uma barreira de fronteira, que é o fiscal. Eu estou ali fiscalizando aquela carga que está entrando, aquela carga que está saindo. Mas, quando eu vou para uma central de certificação de raça, eu estou sendo um auditor. Eu estou verificando todo o processo que eles estão fazendo. Tá? Então, independente da nossa formação, o auditor fiscal federal agropecuário ele pode ser médico veterinário, zootecnista, engenheiro agrônomo, farmacêutico e químico. Tá? Somente essas 5 profissões são auditores fiscais federais agropecuários. Infelizmente, ou não sei, né, como julgar esse valor, a maior parte é engenharia agrônoma, engenheiros agrônomos e médicos veterinários, e depois, né, as outras 3 acabam ficando bem variadas. Mas todos nós aqui temos a mesma carreira, então não tem diferença salarial entre o médico veterinário e o zootecnista, entre o agrônomo e o médico veterinário. Todos nós somos auditores fiscais federais agropecuários e todos nós somos considerados autoridades sanitárias. Tá? Então, independente da nossa área, se a gente vê alguma coisa ilícita, se a gente vê alguma coisa irregular, a gente tem que atuar, ainda que eu tenha que convocar um colega daquela área para poder me auxiliar naquela atenção ao caso. Então, gente, para o zootecnista, quando a gente fala na carreira de auditor fiscal agropecuário, o principal nicho de ação de vocês dentro do Ministério é na alimentação animal. Tá? Então, a alimentação animal que vai desde a simples fornecimento do grão até o produto industrializado, suplemento, aditivos e tudo. Então, vocês, como zootecnistas, têm a competência de julgar desde um produto que eu estou lançando no mercado, então passa por uma avaliação para ver se tem autorização para que ele seja comercializado como produto de alimentação animal,
até a parte de inspeção da Câmara, da indústria, desculpa, de fabricação desse produto, tá? Então, essa parte que eu falei, dá para a gente ver nitidamente a diferença de auditoria e de fiscal, tá? Então, quando a gente está atuando numa indústria que já tem o registro junto ao Ministério, né? Todo produto de alimentação animal é registrado exclusivamente no Ministério da Agricultura, tá? Já não existe, assim como na inspeção de produtos de origem animal para consumo humano, a gente tem 3 instâncias de inspeção, municipal, estadual e federal. Toda a alimentação animal é do Ministério da Agricultura. Então, vai vir sempre esse selozinho, esse carimbo, com o número aqui do estabelecimento que ele recebeu quando ele foi registrado. Então, vocês atuariam nós, né, como auditores fiscais, atuamos desde a fiscalização dos produtos destinados, né, como a inspeção industrial e higiênico-sanitária desses produtos dentro da indústria. Tá? Então, aqui é onde se concentra o maior número hoje de zootecnistas que são auditores fiscais no Ministério da Agricultura. Além dele, a gente tem a parte de registro genealógico, ou seja, das associações de criadores, do registro de raça, tá? Vocês talvez tenham até mais gabarito para falar disso do que nós médicos veterinários, né? Então, toda associação que é reconhecida, ela foi cadastrada no Ministério, os animais, quando são certificados, também são certificados pelo Ministério, tá? E quando tem a necessidade de fazer provas ou técnicas, para a gente ver o melhoramento genético de pequenos animais, também essas provas são definidas pelo Ministério da Agricultura. Então, tudo isso daí vem da bagagem de informação de vocês, tá? Além disso, a gente também é responsável pela fiscalização de estabelecimentos de multiplicação animal. O que é isso? Incubatório, central de sêmen, tá? São estabelecimentos em que a gente produz a genética e dissemina para um número grande de estabelecimentos. Então, a fiscalização ela fica por conta do Ministério da Agricultura devido a essa abrangência que ela tem. Então, se a gente fiscaliza um incubatório que por dia nasce cerca de 32 mil, 50 mil tipos, a gente está cuidando da sanidade de pelo menos ali umas 20, 30 grandes piscinas. Tá? Então, quando a gente fornece um animal de boa qualidade, né, de ganho de peso, de adequação para aquele sistema produtivo e com sanidade, a gente está garantindo que lá na frente, com o produto final, ele vai também estar com melhor qualidade e mais segurança. Tá? E além disso, a gente tem a rastreabilidade animal. O que é isso? Alguns mercados importadores nossos, principalmente a comunidade europeia, ela exige que a gente saiba de onde o bezerro nasceu até onde ele foi abatido, para justamente ver se foi área devastada, desmatada, se é área onde há problemas sociais. Então, eles consideram isso um fator importante na negociação, na compra da mercadoria. Então, toda vez, e até mesmo questão de doenças, tá, gente? Isso aí talvez seja até mais importante. Toda vez que a gente vai exportar para a União Europeia, ela exige o número daquele animal e todo o trajeto que ele fez. Então, a gente tem o sistema SISBOR, que é o Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Bovarinos, em que a propriedade se candidata a ser rastreada justamente para que ela consiga exportar o produto para a União Europeia, tá? E outros mercados mais exigentes, como o Canadá também. Então, a gente tem o SISBOR, que também, frequentemente, a gente faz auditorias nessas propriedades. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, das provas técnicas da ecologia genealógica, central de sêmen, a questão de embriões, que também faz a fiscalização desses estabelecimentos, todos com registro do Ministério da Agricultura, e incubatório de aves. Além disso, gente, aí seria agora mais parte de fomento, tá? O zootecnista, dentro do Ministério da Agricultura, ele tem um campo muito maior do que o veterinário na área do fomento. Então, vocês acabam tendo uma atuação bem grande na parte do sistema de produção orgânica, tá? Então, a gente vai desde a produção no campo, quanto à fiscalização do supermercado, tá? A gente precisa ver se eles estão cumprindo as regras, evitando contaminação com produtos que não são orgânicos. Então, é uma área onde a gente tem bastante zootecnistas dentro do Ministério da Agricultura também. Outra, relacionada ao bem-estar e às boas práticas de produção. Então, isso daí vocês dão show em relação aos veterinários. E é uma área que, gente, cada vez mais os mercados têm exigido isso. Tá? Então, cada vez mais a gente ainda tem uma legislação muito incipiente como fiscal. Tá? A gente não tem uma atuação muito intensiva, mas
é talvez uma das áreas que mais tem crescido, por causa da demanda do mercado externo. Além disso, a gente também tem fiscais agropecuários, zootecnistas, que trabalham nas vigilâncias de aeroportos, portos e postos de fronteiras. Então, aqui, tudo que entra e sai do Brasil de interesse agropecuário passa por um de nós, por um fiscal, seja ele engenheiro agrônomo, veterinário, zootecnista, farmacêutico. Então, a gente tem as fiscalizações tanto de bagagens, e a gente tem uma patrulha canina que fica no aeroporto de Guarulhos, tá? Que envolve treinamento desde filhotinho até os momentos de serviço. Também em portos, a gente fiscaliza tanto embarque de animais vivos como de produtos e subprodutos que chegam e saem do Brasil. E a questão de aeroportos também de carga, tá? Então, o auditor fiscal, ele é a última autoridade que assina autorizando a entrada ou a saída do produto de interesse agropecuário no Brasil. Além disso, para quem tem um perfil mais de laboratório, uma coisa mais de pesquisa, a gente dispõe de 6 laboratórios federais de defesa agropecuária, que são antigos CANAGROS, tá? Onde toda a decisão tomada no Brasil em relação a doenças, seja de planta, seja de animal, parte dali, tá? Porque o diagnóstico oficial está sendo feito ali. Então, se vocês coletam uma matéria-prima, uma fabricação de ração, o laudo oficial ele sempre é emitido pelo ANAC, tá? Ou LFDA, atualmente. Então, é uma outra área muito interessante, apesar de que o processo seletivo para lá acaba envolvendo, né, um perfil, uma análise do perfil, se você tem perfil de pesquisador, se você tem experiência com técnicas moleculares e tudo, mas de qualquer forma é uma área muito interessante para a gente trabalhar também. E a por último aqui, e a mais interessante, que eu acho que é o sonho de todo auditor fiscal, é ser diplomata fora do Brasil, tá? Não diplomata como embaixador, mas a gente faz parte da equipe de diplomacia, que a gente chama de adido agrícola, tá? Então a gente representa o Brasil no exterior. Então a gente tem hoje, atualmente, 28 postos. Então, por exemplo, existe uma adido agrícola em Pequim, existe uma adido agrícola na Suíça, na sede da ONU, existe um na sede da Organização Mundial de Saúde Animal, um na América do Norte, um nos Estados Unidos. Então a gente vai trabalhar no exterior, representando o Brasil em tudo que for relacionado ao setor agropecuário. Então, se teve uma doença aqui, a autoridade daquele país vai nos procurar naquele país para a gente reportar em relação a essa doença. Se houve alguma necessidade de um acordo comercial, aquela autoridade daquele país vai procurar o agente agrícola para poder representar essa negociação. Consequentemente, nosso salário é em dólar, tá? Então, justifica o fato da gente ter tamanha responsabilidade. E é um dos cargos que a gente considera como assim, chegamos no topo da carreira, não no topo da carreira salarial, tá, gente? Porque com 20 e poucos anos a gente já atinge a carreira no topo, mas de reconhecimento, tá? De você poder ir para fora, representar o seu país naquele setor que você defendeu no chão de fábrica durante muitos anos, tá bom? Gente, não vou muito me alongar, como eu falei, eu peço desculpa por não trazer a experiência com os zootecnistas. Infelizmente, nosso quadro é bem pequeno. No concurso de 2014, a gente teve só 7 vagas e agora a gente está com 5 vagas. Né? Então, a gente tem que brigar para que a gente consiga mais vagas. E a defasagem de auditores do Ministério é muito grande. Hoje, no Brasil inteiro, somos 5 mil auditores, sendo que 50% está aposentado. Né? Essa metade está toda aposentada, então somos 2.400 e alguma coisa em atividade. Não atende a demanda nacional, não atende. Porque cada frigorífico tem que ter um auditor. Só que frigorífico, 50% do que está ativo já está preso ali. Tá? Então a gente tem hoje frigorífico que não consegue operacionalizar, porque o auditor não consegue estar presente ali todo o tempo. Então a gente tem que pressionar mesmo por mais concursos, tá? Para que a gente consiga abrir espaço para todo mundo. E querendo, gente, eu sinto muito orgulho de ser do Ministério da Agricultura, tá? Sinto muito bem reconhecido como profissional, então essas decisões são sempre respeitadas. Então, assim, fica aqui um convite, se alguém se interessou por alguma dessas áreas, se alguém sempre pensou em trabalhar com o Ministério, não desista, tá? Eu não fui melhor aluno da minha turma, também bom para. Mas quando teve concurso, eu falei, cara, por esse salário, olha só minha visão egoísta, eu abato o que me manda, eu fiscalizo o que me manda.
Quando eu entrei no Ministério, eu falei, não tem nada do que eu pensava. É outro universo e é muito mais gratificante, é muito mais... Você olha e fala assim, eu formei em veterinário, eu formei em zootecnia, eu sou engenheiro, então a gente trabalha com muita coisa, né, que a gente vê durante a graduação, tá? Então, aqui fica o meu convite a todos que queiram estar no Ministério e não desistam do sonho, com vontade de fazer parte do nosso quadro. É muito bem-vindos.